Humanamente além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo. Você está num canal para a expansão da consciência e uso da inteligência natural. Eu sou o Fernando Avance e hoje nós iremos falar de um tema, como sempre, muito importante, né? Hoje nós iremos falar em como acelerar a sua evolução. Bom, nesses dias nós estamos trabalhando o tema física da consciência. A pergunta que muitos fazem é, mas calma aí, a consciência tem física? Porque para a ciência, a consciência é um produto do cérebro, mas nós sabemos que não é um produto do cérebro. Nós sabemos que a consciência não está dentro, e sim fora do corpo. E que, na verdade, esse corpo apenas, através do cérebro, se conecta com a consciência. Eu faria uma pergunta para a maioria das pessoas: o humano tem alma? A maioria das pessoas irão responder: sim, o humano tem alma. E eu vou falar que não, o humano não tem alma. O humano é a alma. E isso faz uma diferença muito grande no pensamento. Porque se nós somos a alma, quem está falando aqui não é esse Fernando aqui de pele, na verdade isso aqui é o que é? Nada mais que uma roupa da minha alma. E depois dessa experiência eu tiro esta roupa e vou vestir uma outra roupa em outro planeta, ou sei lá, se eu estiver ainda na roda de Sansara, voltar para esse planeta, vestir novamente uma outra roupa, mas na verdade o humano é a alma. E isso é muito importante para o tema que nós iremos trabalhar hoje. A física da consciência ainda pode ser considerado pelo cientista como uma pseudociência, né? Como muitos dizem, essa questão da metafísica fala de coisas abstratas, e a ciência, né? E mesmo a teologia, né? A teologia fala muito mais do abstrato, né? Fala do sistema de crença, mas dos dogmas, das doutrinas, mas principalmente os cientistas não admitem a metafísica, não admitem toda essa questão da física da consciência. E aí você faz uma pergunta para um cientista. Fala para ele: por que você não acredita na metafísica? Aí ele vai falar: olha, a ciência só acredita naquilo que é concreto, naquilo que a gente pode comprovar por experimentos, por laboratório. E aí você pergunta: calma aí, a lei da gravidade de Newton, você consegue enxergar a gravidade? Aí o cientista vai falar assim: não, eu não consigo enxergar a gravidade, mas eu tenho, através de cálculos matemáticos, eu consigo provar a gravidade. Ah, que interessante. E a teoria da relatividade de Einstein, você consegue ver a relatividade? Não, também não consigo, mas pelos cálculos matemáticos eu consigo entender a teoria da relatividade. Muito bem. Agora uma terceira pergunta: e o amor? Você consegue enxergar? Perguntando para um cientista. Aí o cientista: não, calma aí, agora não temos mais conversas. Mas calma aí, o amor não é uma verdade? Uma mãe que pega um filho e enche de carinho o seu filho assim que esse filho dá à luz, isso não é amor? Isso não é uma verdade? E a pergunta é: não existe uma energia por trás disso? Não existe uma física do amor? Da mesma maneira que o amor é uma verdade, a consciência também é uma verdade. Se você chegasse há 1000 anos atrás e falasse com um médico, falasse: olha, existem alguns seres tão minúsculos que praticamente invisível, os germes, e os germes fazem um mal, as bactérias fazem mal para o ser humano, os vírus fazem mal para o ser humano. O médico de 1000 anos atrás falaria: não existe isso é teoria, isso não pode existir.
Demorou quanto tempo para que o humano desenvolvesse o microscópio, para que os médicos falassem assim, realmente existem os germes, existem as bactérias, existem os vírus, e isso pode causar até a morte do ser humano. É assim a evolução da ciência. E aí que entra o tema de hoje. Para você compreender o processo de sua evolução, é preciso que você tenha coragem. Coragem de pensar fora da caixa. Porque sem coragem, você pode não descobrir as coisas. Sem coragem, você não irá conseguir acelerar a sua evolução. Porque a coragem pode ser uma verdade que ainda você não tem dentro de si. E se você não descobrir essa verdade, nós não iremos construir um mundo bem melhor, um mundo com justiça, com liberdade e, acima de tudo, com a paz. Por isso, para você acelerar a sua evolução, é preciso a coragem. E nós daremos hoje 4 atributos, dois atributos que dependem de você para acelerar a evolução e 2 atributos que o universo está te dando como ajuda para você acelerar a sua evolução. Então nós iremos dar 4 atributos. Muito bem. O primeiro atributo é um atributo muito importante. E desde que nós iniciamos o canal aqui da Metacosmo, nós estamos falando o tempo todo. É preciso você mudar o seu modo de pensar. Por quê? O planeta está passando por um processo de evolução. Ele saiu do nível físico, está fazendo uma ponte, no nível psíquico, saiu da terceira dimensão, que é o nível físico, tem uma ponte na 4ª dimensão, que é uma dimensão de passagem, não é uma dimensão de existência, para atingir a 5ª dimensão, que é o nível noético, onde haverá a integração do humano com o cosmos. Mas para que o planeta vai evoluir, mas para que você possa evoluir com o planeta, para que você possa permanecer aqui no planeta, você vai ter que mudar a sua vibração. É assim. Hoje, o seu DNA, ele está com uma faixa vibracional, de 2 fitas, que vibram para você existir na 3ª dimensão. No entanto, com a evolução do planeta para a 5ª dimensão, para você continuar existindo no planeta, você também vai ter que mudar a sua vibração, vai ter que mudar o seu próprio DNA. As crianças já estão vindo com essa alteração. Por exemplo, se você tem um filho com menos de 14 anos, 13 anos, é o meu caso, tenho uma filha de 9 anos, ela já vem com o seu DNA preparado para viver na 5ª dimensão. Só que tem um detalhe. Se você, como pai ou como mãe, não mudar a sua vibração e for para a 5ª dimensão, ela também não vai. Porque não haverá separação das famílias. Os filhos irão acompanhar os pais. E aí o que vai acontecer? Haverá a separação, a tal separação do joio e do trigo. Por quê? Porque aquelas pessoas que continuarem vibrando na 3ª dimensão vai ter um sofrimento tão grande, que não conseguirão ficar aqui no planeta. E irão ter que ir para um outro planeta que está sendo preparado. Nós estamos que nós chamamos de sistema Alcione, o sistema solar pertence a Alcione, que é uma parte de um grupo de estrelas dentro da Via Láctea. Está sendo preparado um outro planeta, e nesse outro planeta irão receber as almas que não conseguirem vibrar mais na 5ª dimensão, ficarem vibrando só na 3ª dimensão. Mas existe um mundo bem melhor que será construído aqui no planeta Terra. E por isso, nós daremos agora 4 atributos
para a aceleração da evolução, para que você possa ficar aqui nesse planeta e, enfim, curtir, ou seja, receber toda a graça de um planeta, de um mundo bem melhor. O primeiro atributo, então, é você alterar o seu sistema de crença. Vamos lá, alterar o sistema de crença. Nós já falamos aqui no canal das 3 inteligências do humano: a inteligência instintiva, a inteligência racional e a inteligência intuitiva. Pela intuição, você pode alterar o seu sistema de crença. É o que nós estamos falando esses dias sobre o tempo Cronos para o tempo Kairos. É a mudança do sistema de energia elétrica para o sistema de energia magnética. Ou seja, Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo cronológico. A mudança do pensamento, a mudança do seu sistema de crença, ele é fundamental para que você possa começar a evoluir de uma forma acelerada. Como que eu posso mudar o meu sistema de crença? O humano, ele tem na sua base, nós chegamos como espécie, Homo sapiens sapiens, em 3 bases fundamentais, 3 raízes: a mitologia, o ritualismo e a doutrina. O mito representa o seu passado. E, infelizmente, a história da humanidade, o passado que construíram, essa mitologia que construíram na mente humana, tem muita mentira. Então, mudar o seu sistema de crença significa mudar a sua maneira de rever o passado, porque foi construído muitas mentiras, muitos dogmas errados, muitas histórias, e é preciso rever, ressignificar a história da humanidade e buscar a verdade, porque a história que foi contada, os mitos que foram criados na mente do ser humano, são mitos, que ao invés de trazer a verdade, trouxeram a mentira. E se trouxeram a mentira, fizeram um mundo de injustiça, um mundo onde houve a escravidão e muita guerra, um mundo com uma arquitetura do medo. Portanto, o primeiro passo para você acelerar a sua evolução é exatamente você mudar o seu sistema de crença. E nós, nessa semana, nós demos algumas dicas para você mudar o seu sistema de crença. Uma delas foi a tela mental. Lembre-se, para você fazer que essa tela mental, para você alterar a realidade da sua vida, para você ter prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde e poder, nós ensinamos vocês a usar pela tela mental, que tem 2 ingredientes. O primeiro é uma fé. E fé, lembre-se, não é acreditar, é ter certeza que você tem a capacidade de mudar a sua própria vida. O segundo elemento é o merecimento. E por isso nós também falamos das suas memórias akáshicas e também da aura. E nós também vamos falar ainda em outra live sobre como limpar a sua memória akáshica. E também nós falamos da necessidade de a gente usar outras técnicas, como o uso das mãos, a meditação e outras técnicas para que você possa alterar, ressignificar o seu sistema de crença. Ontem nós falamos do Joaquim de Fiore, que exatamente falava da era do Espírito Santo como uma era de contemplação. E essa é a principal mudança no seu sistema de crença. Porque ao alterar o seu sistema de crença, você começa a rever, ressignificar a sua vida. Ao alterar seu sistema de crença, você vai passar a usar o quê? A intuição, a sua inteligência intuitiva. E isto irá alterar as suas células, porque as suas células, elas usam sua emoção, e ao usar sua emoção, as células vão
mudar a sua vibração, fundamental para que a gente possa conseguir entrar no que nós chamamos a quinta dimensão. Então, a primeira dica para você acelerar a sua evolução é alterar o seu sistema de crença. O segundo atributo é um segundo atributo que também nós já falamos aqui nas nossas lives. É você fortalecer a sua glândula pineal. Fundamental. A glândula pineal é uma antena que se conecta com a consciência cósmica. Ao conectar a sua glândula pineal, você tem a capacidade de você alterar as informações que estão na sua inteligência inata, ou seja, na sua célula inata. E a glândula pineal, tendo mais potência, ela muda também o seu tempo dentro do seu corpo. Você deixa de ser apenas Cronos e passa a ser Kairos. Você começa a mudar o seu sistema energético, usando mais a sua energia magnética do que a energia elétrica. Em outras palavras, você passa a ser, ao invés de ter. Você passa a controlar a sua vida, e ao fortalecer a sua glândula pineal, você automaticamente consegue alterar o seu DNA. Os nossos filhos, os menores, já vêm com esse código DNA alterado. Então, você que ainda não tem alterado esse código DNA, precisa fortalecer a sua glândula pineal, porque é a única maneira de você conseguir adaptar esse corpo a esta realidade, certo? Bom, o terceiro atributo para que você consiga fazer toda essa aceleração, para você reencontrar-se e continuar a viver no planeta Terra, já não depende tanto mais de você. Já é um presente, uma ajuda cósmica. Então, para isso, você vai ter que entender um pouco de como funciona o cosmos. A palavra cosmos, conforme Blavatsky fala, é um espaço um espaço infinito, sempre presente. O cosmos, ele tem o quê? Tem galáxias. E na galáxia existe uma espécie de um núcleo da galáxia, um centro da galáxia. Para o sistema solar fazer uma volta em torno desse núcleo da galáxia, ou seja, daquela espiral que você vê nas imagens, para o nosso sistema solar fazer uma volta no centro da nossa galáxia, demora 230 milhões de anos. E por incrível que pareça, de 2012 a 2030, pela primeira vez, o planeta Terra vai dar uma volta no núcleo da galáxia. Ou seja, nós estamos completando um ano cósmico. Um ano, olha só. É o primeiro ano, é o aniversário. E para comemorar esse aniversário, vai haver uma alteração no sistema de vibração do humano. Por quê? Quando o planeta Terra passa pelo centro da galáxia, há uma espécie de comunicação. Na verdade, não é o planeta Terra que está passando, é o sistema solar. Todas as estrelas do sistema solar nosso, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, está passando pela primeira vez, não pela primeira vez, o planeta Terra pela primeira vez, o Sol já tinha passado, mas o planeta Terra pela primeira vez, e com isso está mudando uma irradiação, está mudando a irradiação, está vendo uma irradiação nova que os cientistas não conseguem identificar. E esta irradiação está provocando o quê? Uma alteração no código DNA de todos os seres viventes dentro do sistema solar. Essa radiação, ela atinge a heliosfera, a heliosfera, que é o corpo eletromagnético do Sol.
E a heliosfera se comunica com a biosfera nossa do planeta, que é o corpo eletromagnético do planeta. Quando isso acontece, há uma espécie de comunicação através da glândula pineal com o DNA de todos os seres do planeta. E isso permite que algumas cápsulas do tempo, aqueles dados deixados pelas nossas mães predianas, elas sejam abertas, umas cápsulas de conhecimento que mudam, alteram totalmente o conhecimento humano. É uma alteração nunca vista. Isso faz, por exemplo, que a gente está tendo agora a impressão que o tempo, né? A gente acha que o tempo está passando muito rápido, porque antigamente a gente demorava 24 horas, né? E a impressão que dá do tempo mais rápido. Na verdade, o tempo está quase que 16 horas. Né? O ano está passando tão rápido. Olha, nós já estamos chegando no Natal e daqui a pouco já tem Páscoa, Carnaval. Ou seja, o tempo está mudando. A vida humana está mudando. E isto causa, sem dúvida, muito medo. Então, nesse período, vai haver o quê? Muitas pessoas que terão angústias, porque tem essa indefinição, né? Por causa dessa mudança, dessa irradiação que está acontecendo, está tendo muitas mudanças e as pessoas estão com medo. Para você suportar essa alteração, que na verdade é um presente cósmico que nós estamos recebendo para acelerar a nossa evolução, exatamente nós precisamos o quê? Os dois atributos anteriores, que é fortalecer a glândula pineal e alterar o nosso sistema de crença. Por quê? Se você não tiver coragem para dar o primeiro passo, se você não tiver coragem para pensar fora da caixa, você vai realmente cair em duas doenças espirituais que provocam toda a desestruturação do humano. As duas doenças são o fanatismo, né, e o ceticismo. O fanatismo faz com que você não consiga mudar exatamente aquilo que eu falei, a sua mitologia, o seu ritualismo e as suas doutrinas. E se você não alterar o seu mito, o seu ritual, e a sua doutrina, você não consegue equilibrar-se no mundo. É por isso que há uma tendência de fanatismo muito grande, não só nas religiões, como também na questão política, né? Existe um fanatismo, um sistema de crença que bloqueia o seu pensamento. E ao bloquear o seu pensamento, você não consegue fazer o seu desenvolvimento mental. Isso é muito preocupante. Então você tem que não cair nem no fanatismo e nem no ceticismo. E o ceticismo te leva ao quê? O ceticismo leva ao ateísmo. E o ateísmo é um bloqueio mental, porque bloqueia a sua mente e aí você não consegue fortalecer a sua glândula pineal e você não consegue mudar o seu sistema de crença. E tudo está acontecendo exatamente nesse momento para que você mude essa irradiação. Então isso é muito importante, pessoal. É muito importante, porque senão vocês não vão suportar passar esse período de transição que eu estou falando, que é de 2012 até 2030. Olha o que já aconteceu na humanidade nesse período. Vocês se lembram, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, olha o que estava acontecendo na humanidade. É importante vocês saberem desse conhecimento. É importante a expansão da consciência. É importante vocês saberem usar a inteligência natural. Porque do contrário, vocês não vão suportar. E isso eu falo não só para vocês, mas falo também para que vocês eduquem seus filhos. Não deixe que seus filhos, né, caiam nessa armadilha. Eu estou vendo muitos jovens, nós temos muitos jovens que estão querendo tirar a própria vida. E isso é muito perigoso. Mas vamos para o quarto atributo. O quarto atributo é exatamente
uma mudança tecnológica que está acontecendo na humanidade. Desde o século XIX, a humanidade começou a descobrir o que nós chamamos de física quântica. A física quântica foi fundamental para mudar toda a estrutura tecnológica e toda a estrutura da ciência da humanidade. Com a mudança desse pensamento, o que aconteceu? Antigamente, o humano, na ciência, achava que o átomo era a última unidade concreta, ou seja, o núcleo do átomo era a matéria. E aí, a física quântica nos mostrou que existem ainda subpartículas atômicas e que se você entrar dentro do átomo, você vai perceber que é um grande vazio, é tudo energia. E mostrou que tudo que existe na humanidade é pura energia. Até aí tudo bem. Então a gente sabe hoje que no mundo subatômico é que se constrói a realidade. E que o observador, ou seja, através da sua mente, você consegue mudar esta realidade dos átomos. Tudo bem, apesar de ser difícil a gente compreender, mas até enquanto isso não estava interferindo nas tecnologias, né, a mudança da ciência foi, apesar de muito rápido, muitas evoluções da eletrônica, da computação, da internet, assim por diante, mas agora nós estamos chegando numa transformação nunca vista. Só para você ter uma base. Todo mundo está falando da inteligência artificial, que a inteligência artificial é um problema. Esquece. A inteligência artificial é pequeno, ainda diante da transformação tecnológica que vai ser a computação quântica. Por quê? A computação quântica, ela vai mudar todos os sistemas de conhecimento da humanidade. Por exemplo, graças à computação quântica, nós vamos descobrir a física da consciência e a física do amor. O amor tem uma fórmula matemática, mas que os cientistas não conseguem calcular, porque eles não têm tecnologia para isso. Com a computação quântica, vai conseguir descobrir o invisível e mais. As tecnologias que serão desenvolvidas a partir de agora mudará todo o sistema financeiro. Já se fala da economia quântica, já se fala dos novos tipos de relacionamentos provocados pela física quântica. A saúde terá transformação total. Por quê? A medicina irá trabalhar no invisível. Será desenvolvido, por exemplo, uma lente chamada craioplasma, que é uma lente que vai ser capaz de você conseguir ver aquilo que é invisível hoje para o humano. Para pensar uma coisa muito simples. As pessoas ficam falando que nós estaremos entrando num ciclo que não terá mais o karma, não teremos mais a necessidade da reencarnação. E isso é verdade. Por que é verdade? Quando a gente está na terceira dimensão e esse corpo, né, vai embora, a gente sai do planeta, o que acontece? A sua alma vai para a quarta dimensão e fica numa plataforma espiritual, né, que os espíritas chamam, nosso lar, tem várias plataformas magnéticas, que é onde fica o corpo desencarnado. Se a gente vai para a quinta dimensão, uma coisa que vai acontecer é o seguinte: você vai estar superior à plataforma que você vive atualmente. Significa que você não precisa mais se desencarnar. Então, a humanidade descobrirá a eternidade. A quinta dimensão é uma mudança total do pensamento humano. Olha, tem muito mais conhecimento. A semana que vem nós iremos aprofundar todos esses conhecimentos. Nós precisamos que você acelere a sua evolução. E para isso, convide as pessoas a fazer parte do nosso estudo, para que também mais pessoas, convide aquela pessoa que você ama, o seu amigo que você quer que ele também acelere. Convide para que a gente possa aumentar o nosso grupo de estudo, tá bom? Esse final de semana, que seja um final de semana
magnífico para todos, eterno e pleno de amor. E assim é.